Certo, então. Gabi, vamos seguir aqui com o jornalismo internacional, com as notícias com o Brian? Exatamente. Vamos sim. O Brian, direto de Portugal, traz os detalhes para a gente ao vivo na programação da Guardiã da Notícia. Brian, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigado, Gabi. Boa tarde a todos aqui que estão acompanhando a gente da Guardiã, seja online, pelo carro, onde você estiver acompanhando a gente, seja muito bem-vindo ao download da notícia. Vamos lá, Brian. Qual é o primeiro assunto vindo de Portugal com interesse nacional e internacional? Olha, Fabi, a gente vai começar falando dos Estados Unidos, né? Como sempre, já vem entrando como pauta nossa aqui durante os últimos dias. E é uma pauta que já vem tomando notoriedade mundial, que é a tentativa do Trump de anexar a Groenlândia aí a um território americano, né? Mas ontem, segundo informações, a Groenlândia, junto com a NATO, vão reforçar aí o território no Oceano Índico, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui que é o Índico, isso. E eles vão tentar agora, vão começar um plano de reforçar aí o entorno, né, dessa ilha, que é para tentar não deixar com que os Estados Unidos invadam ou tentem anexar esse território. Para os Estados Unidos, eles falam que a Groenlândia é um território que é mais viável para os Estados Unidos, que tende a ser mais compreensível ser um território americano. Mas aqui, de acordo com o pessoal da União Europeia, vão tentar de fato barrar com que os Estados Unidos consigam anexar a Groenlândia aí ao território americano. Vale destacar também que a Bélgica ontem deu uma nota, né, segundo o ministro da Defesa da Bélgica, ele informou que quem deveria tomar conta da Groenlândia seria a OTAN e não os Estados Unidos. Então eles estão tentando colocar aí esse jogo para colocar a Groenlândia entre destaque, mas tirando os Estados Unidos de notoriedade. Nos últimos dias, Trump já vinha falando isso, vem ameaçando. A França também se colocou à frente, de acordo com o presidente Emmanuel Macron, sendo contra essa anexação da Groenlândia, e eles tiveram reuniões nos últimos dias. A União Europeia também já teve reuniões aí para tentar evitar a Groenlândia dos Estados Unidos. Para o Trump, seria mais uma conquista, né, vitória de suas falas para tentar anexar o território americano. E como a gente vem acompanhando, né, nos últimos dias com o Trump invadindo, né, as tropas americanas invadindo a Venezuela, prendendo o Nicolás Maduro, entrou a tensão aí para que aconteça essa anexação americana. Então, vale destacar então que a Groenlândia agora vai começar a fazer o reforço das suas defesas marítimas da ilha, né? Isso fala, segundo o próprio local, isso é uma aliança militar que deve ser feito aí pelas próximas horas, que já está acontecendo, né? Como vocês estão vendo aí, foi um post nas redes sociais e já vai ainda intensificar mais essas tropas aí para tentar impedir com que os Estados Unidos avancem ao território da Groenlândia. Essa é uma discussão longa, né, Brian? Principalmente porque os Estados Unidos já tentou comprar a Groenlândia no passado e a gente sabe que agora, devidamente aí por conta do interesse muito mais econômico, essa questão geopolítica que a gente vive hoje, eles vão realmente aí cada vez mais fazer uma pressão para que essa aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos seja de fato executada. Vamos seguir então com mais informações? Vamos lá. A gente tem bastante informação para hoje, Fabi. Entre outras informações que a gente vai falar agora também, e vale destacar pelas próximas horas aí, aqui em Portugal também, que é da União Europeia, que é sobre a questão que a União Europeia agora vai colocar uma nova sanção. Estão estudando aí uma nova sanção contra o Irã por violações dos direitos humanos. Isso por conta dos ataques que vem acontecendo no Irã, os protestos nos últimos dias. Segundo a União Europeia, o Irã, em vez de se importar com o seu povo, estão indo contra eles agora, né? E a União Europeia, então, decidiu, de fato, estudar medidas e sanções aí contra o Irã nas próximas horas. Isso vai ser debatido agora no dia de amanhã, na quarta-feira, e eles vão tentar verificar aí essas sanções, quais serão viáveis para as próximas horas aí contra o Irã.
segundo o chanceler Friedrich Merz, né, o chanceler alemão, né, ele falou que é um estudo muito complexo e que precisa sim ser analisado, mas que eles vão colocar em prioridade será o povo, aonde o próprio Irã não está colocando aí em primeiro lugar, que é a sua população, e estão indo contra eles. Então, segundo o Frederic, eles vão entrar agora com medidas que visam mais o povo e não o Estado, trazendo aí melhorias e uma parte, como que eu posso dizer para vocês, um contexto mais complexo e que vai contra o governo, uma vez que o governo está indo contra a sua população, Fabi. E a gente tem aqui ó, até uma informação, Gabi, olha, aqui em Roma, o vice-premier e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, reforçou a posição europeia, destacando que o diálogo com o Teherã não pode significar convivência com a violência, que é o que a gente tem visto, infelizmente, a população sendo realmente aí a mais afetada nessa briga aí, nesse confronto de interesses, né? Exatamente, Fabi. O Premier, né, tem aí tentado trazer essas questões diplomáticas para que esses assuntos não avancem para questões violentas, né? Então, justamente esse o papel da diplomacia. Então, o Premier vem fazendo aí um trabalho brilhante e a gente segue aqui acompanhando. E tem mais pauta, viu? Porque hoje o Brian tá cheio de notícia internacional, direto de Portugal, trazendo aqui as informações pra gente. Tem a questão de uma bactéria, parece que em Portugal, é isso, Brian? Isso mesmo, Fabi. Ela se chama Candida auris. Essa é uma bactéria rara, só que ela foi contactada agora nos últimos dias aqui em Portugal e acendeu um alerta hospitalar. Isso porque essa bactéria, Fabi, ela é muito difícil de ser combatida, porque ela é resistente a medicamentos. E aí, nas últimas horas, já se acendeu o alerta do hospital para que as pessoas tomem muito cuidado com isso. Máscaras, por quê? Vamos lá. A bactéria, ela pode ser transmitida como? Ela pode ser transmitida pelo falar, físico, e segundo tais, quem estão mais vulneráveis a isso, né? Pacientes que estão na UTI, pessoas com sistema imunológico enfraquecido, uso prolongado de fúngicos e presença de sondas aí, que tem, nesse caso, a probabilidade de ter mais contato com essa bactéria. Portugal agora vai começar a investigar como que essa bactéria se evolui nos hospitais, mas já entrou em alerta agora nas últimas horas aqui em Portugal para que as pessoas já comecem a utilizar máscara devido à contaminação, que é muito fácil pelo contato, é como se fosse a Covid, né? Só no falar ali, um respingo que sai de uma saliva, pode acontecer a contaminação por esse fungo. E ele, por ser um fungo muito difícil de ser combatido, entra então em alerta os hospitais aqui da região. Vale destacar também, Fabi, que os sintomas são simples. Febre persistente, calafrios e piora no estado clínico mesmo com o tratamento. Então, ou seja, são sintomas básicos que muitas das vezes pode ser confundido com um sintoma mais leve ou alguma outra doença, e aí no final das contas ser essa bactéria que agora está afetando Lisboa e que não são, Portugal no caso, mas que não são um caso, já são mais de 3 casos confirmados aqui em Portugal nos últimos dias. Então agora a Secretaria da Saúde vai intensificar a medida, né? Como que eu posso dizer para vocês? Vai intensificar os anúncios para que as pessoas tomem cuidado aí nos hospitais nos próximos dias e nas próximas horas aí com os seus cuidados. E também acho que exigindo, se eu não me engano, o álcool, né? Que seria algo muito bom. E também a utilização de máscaras nos hospitais, Fabi. Com certeza, a informação é a melhor prevenção e as pessoas realmente devem aí utilizar do álcool gel sempre, né? Independente de ser só a bactéria, tem milhares de outros vírus e bactérias aí espalhados, é fundamental. E para a gente concluir hoje aqui, Brian, tem essa questão migratória também nos aeroportos. Isso mesmo, Fabi. O ano passado, a gente aqui em Portugal começou com o sistema WEES, que seria o Entry Exit System, né, que seria entrada e saídas de Portugal, que é um novo sistema de controle migratório.
deu start aí nesse processo de controle migratório aqui em Portugal, mas foi parado por questões que houve problemas nos sistemas, segundo o próprio aeroporto de Lisboa, são na continuidade desse processo imigratório. Como que ele funciona? Quando você chega aqui em Portugal, você sempre faz vocês vão ficar, quanto que você tem em dinheiro, quais são os pontos turísticos ou o local que você vai visitar. São perguntas básicas para garantir que de fato você está vindo para cá como um turista. E aí o que acontece? Com o novo sistema, você vai escanear o seu passaporte na hora mesmo e fazer a coleta da bio. Automaticamente o sistema europeu vai ter acesso a todos os dados, colocando ali a sua saída, fazendo um europeu, né? Só que com isso houve muito problema, Fabi. As filas para passar pelo migratório chegou a durar em torno de 5 a 6 horas aqui no aeroporto de Lisboa. E por isso houve essa pausa no novo processo, mas tomou hoje, e a gente já deve saber como que está esse novo sistema. O maior fluxo de entrada e saída pelo aeroporto de Lisboa geralmente é pela manhã. Então é quando há mais pessoas aqui chegando, seja voos domésticos, né, que não se passa por controle migratório, mas os internacionais, porque vale dizer, no ano passado o governo tomou uma medida, então da meia-noite da manhã não pousa no aeroporto de Lisboa. Geralmente a partir das 5 horas começa a decolar e pousar aviões aqui é quando começa a vir o maior fluxo de pessoas e turistas que vêm de fora da União Europeia. Vale destacar que esse novo controle, ele só é válido para pessoas estrangeiras que estão vindo fora da União Europeia, que é o famoso espaço Schengen, né? Que são países aqui da Europa que têm acordo com Portugal e que você não precisa de visto, você entra como voo doméstico. É como se fosse aí no Brasil, um voo de São Paulo para o Rio de Janeiro, São Paulo para Brasília, você não passa por controle migratório, mas quando vem de fora você acaba passando por imigração. Então, para esses países que fazem parte da União Europeia, não é necessário passar por esse controle. Mas quando vem de fora, dos Estados Unidos, da América do Sul, enfim, da África, as pessoas precisam passar. E é aí que começa a fazer a superlotação e começa a dar problema no sistema, porque muitas pessoas. Quando eu cheguei aqui em Portugal, na última vez que eu fui ao Brasil, em abril, foi rápido porque foi somente o avião que eu cheguei, que pousou aqui em Lisboa, só tinha ele e mais um outro. Então foi rapidinho o processo imigratório. Mas nos dias depois, né, que começou esses testes, aí já era filas e mais filas no controle migratório aqui de Portugal. E vamos torcer que isso melhore, né? É um sistema, Fabi, que ele tende a entrar em vigor de fato mesmo em abril desse ano, né? Que já foi exigido pela União Europeia. E Portugal, então, começou esses testes agora para ver se consegue. Em alguns países já há a existência desse processo migratório. E aqui começou agora. É que Portugal, como eu disse para vocês, sempre fica um pouquinho mais atrás. Todos os processos aqui exigem uma demanda maior, exigem um estudo maior. Porque Portugal, como nós falamos aqui na Europa, é o portal da Europa. Então tudo vem para cá e depois daqui vai para outras localidades da União Europeia, Fabi. Tá certo, então, Brian, muito obrigada. Só para a gente concluir aqui a sua participação, obrigada por todas as informações. Esse cenário hoje está bem bucólico, digamos assim. Sol e chuva, eu vou falar igual o nordestino, chove não molha, né? Não chove não molha. Tá assim o tempo aqui atrás, como vocês podem acompanhar. É uma área rural, é uma área de que tem ações onde eu estou, então o tempinho hoje tá assim, tá nublado. Lá em São Paulo, panca-chuva, já parou, já choveu de novo, e assim eu tava torcendo para poder vir trazer essa imagem para vocês, bonita aqui, com esse céu, entre aspas, encoberto. Vocês podem acompanhar, são plantações, a cidadezinha, o centrinho ali, e é um diferente de Lisboa, saindo um pouco de ar puro, e o mato que é muito um ar melhor para respirar, Fabi. Perfeito, Brian. Muito obrigada pelas suas informações. Você volta no Download, segunda edição, com mais informações internacionais, mantendo sempre os nossos ouvintes e quem acompanha a Guardiã da Notícia sempre muito bem informado. Até amanhã. Eu te vejo amanhã. Combinado?
Jeito se vê amanhã, mas você que é ouvinte e está acompanhando a Guardiã da Notícia, a gente se encontra mais tarde no download da Notícia segunda edição. Até já! E na volta a gente vem com jornalismo regional.